Antes tarde do que nunca, estamos de volta com mais um episódio desse podcast que conta histórias de empreendedores de Blumenau, região, empreendedores, líderes, gestores, inspiradores. Gente que faz parte da história da cidade, como esta figura que está aqui ao nosso lado. A maioria já conheceu, né? A maioria já deve ter conhecido, mas eu vou apresentar formalmente daqui a pouco. Antes de tudo, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do que Nunca do YouTube, acione a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas e também siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify e também no Instagram, no @podcastATDQN, que são as iniciais de Antes Tarde do que Nunca. Tá aqui atrás. Certo? Tá aqui. Podia colocar o arroba aqui, né, Boa, Maria? Agora não dá mais. Agora não dá mais, enfim, paciência. Antes quero agradecer a CRW, a gente vai falar dos patrocinadores, mas quem tá aqui atrás? Que cenário, hein? Quem tá aqui atrás? Não, lá atrás, a CRW. Felipe, obrigado, Felipe, todo esse trabalho, desde manhã, cara, trabalhando em um cachorro, não comeu, não bebeu café, não quis nem água. Então, obrigado a CRW, tecnologia em eventos, obrigado demais aí por esse apoio nesses 4 episódios que a gente tiver, talvez a gente vai assinar para mais uns 100 aí. Obrigado também a Premier Soft, né, para mim é uma casa, uma fábrica de software, esses caras são a segunda melhor empresa de tecnologia para trabalhar no Brasil, então você está buscando uma tecnologia, está querendo fabricar um aplicativo, está querendo outsourcing, que é um modelo também que eles têm os Dev as a Service, você pode ter Dev, um time de desenvolvedor para você, conversa com o pessoal da Premier Soft, que eles são sensacionais. Há muitos anos nessa caminhada, eles já viram e desenvolveram muita tecnologia. Também é o Sebrae, né? O Sebrae que para mim, não sei se é o que está aqui atrás, mas acertei, o Sebrae, que é a casa do empreendedor, a gente está na AMP, que é a casa do empreendedor, mas o Sebrae também apoia esse projeto, obrigado demais, Ionita, Fernanda, todo mundo do Sebrae. Está querendo empreender? Já está empreendendo, está tendo alguma dificuldade, conversa com eles têm certamente um programa para poder você. Para mim foi o Empretec, mudou muito a minha vida e o modelo que eu pensava com relação a empreender. Obrigado demais ao Sebrae. Quem está aqui atrás agora? CRW. Já falou. A CRW já falei. Sebrae já foi, Isidoro Automóveis, e depois no último vai ser a ProWay. Isidoro Automóveis, que é a 8ª maior loja do Brasil, de segunda a segunda, lá na bendita BR-470, mas beleza, conversa com eles no isidoro.com.br que eles atendem em casa, tá aqui atrás agora. Tem lojas em Jaraguá, Itajaí e também Navegantes. Está comprando ou está querendo vender, tá? Não só comprar, mas também está querendo vender, conversa com eles, certamente eles vão te ajudar nessa jornada. E agora, tá aqui atrás. Não? Acabou? É isso? Não, foi? Faltou? Falta falta para o ProWay, cara, óbvio. Que tá desde que paga essa bagaça sempre em dia, todo boleto entra. Obrigado demais a ProWay por todo esse auxílio, a escola do desenvolvedor, da tecnologia, ajudou, né, a mudar até a matriz econômica da nossa cidade hoje, com percentuais altíssimos de serviço em tecnologia. Obrigado demais. Tá querendo mudar de carreira ou tá querendo começar a sua carreira, conversa com ele, certamente você vai achar a sua jornada. Obrigado ao Guilherme, Nayara e também ao Sérgio Tomil, ProWay, pai e mãe do projeto Entra 21. Pesquisa mais sobre isso. Acabou. Pronto. Acabou. Com quem que a gente está falando hoje aqui? Hoje a gente vai ter 3 horas de programa, no mínimo, para contar as histórias que todos têm para contar. Emílio Chiran está com a gente, o homem da Flamingo, o homem que transformou a Flamingo em Blumenau num sinônimo de loja, não num animal. Porque quando a gente fala em Flamingo aqui em Blumenau, ninguém pensa na ave, né, Emílio? Pensa na loja. Eu acho que nunca pensa na ave, sempre vai pensar na loja. É sempre assim, é aquela surpresa. O cara tá vendo na televisão um programa sobre documentário sobre Flamingo. Fala, olha, Flamingo é isso. Verdade. Tudo bem, Emílio? Tudo bem, é um prazer estar aqui, claro. Prazer estar junto com vocês. Para nós, né? Porque a gente sabe que história não falta aí para contar, né? Tem muita coisa. Participar um pouco do que fiz, ou o que continua fazendo, né? O que faço agora. Emílio, me conta como é que começou a Flamingo primeiro, porque eu tenho, assim, eu estou fazendo um trabalho agora, o Rafa acho que nem sabe, fiz uma pesquisa para uma série de vídeos sobre a Rua 15 de Novembro. Que massa! E aí a Rua 15 de Novembro, onde está Flamingo hoje, já foi Confeitaria Katz, foi Kickbush, e aí demoliram o prédio, construíram esse prédio novo, Flamingo, enfim. Quando é que começou a história da Flamingo, enfim? A Flamingo começou em 1950. 50? Então, obviamente, Caraca. Não fui eu, né? Ainda teu bem pai. Que não foi, né? Foi meu pai. Foi teu pai, né? Então, 1950 remete ao centenário de Blumenau. Verdade, verdade. Então, começou 1º de julho
de 50. Fez aniversário recentemente, né? São 72 anos de empresa. 72 anos já, que loucura. Cara, olha, tem uma empresa por 72 anos, amigo. Sempre fez isso, vendendo cama, mesa e banho, ou tinha outra Não, no frente? começo, pela história, eles chamavam de armarinhos em geral. Então vendia gravata, calça, sei lá, meia, né? E tivemos várias fases. E até que nós chegamos à conclusão, a família daí, porque a empresa começou com 3 sócios. Certo. Né? E começou como Flamingo já? Já como Como Flamingo. Quem eram os sócios? Era o seu Max Altenburg, família Altenburg, o seu Carbeck, que logo se desentendeu com a esposa, e na realidade quem participou desde sempre foi a Frau Carbeck e o meu pai. Certo. Então depois, com o passar do tempo, ele foi comprando a parte deles e aí no final ficou só o meu pai como sócio da empresa. Pô, 1950 eram bons tempos da cidade, né? Putz, né? Fazendo essa pesquisa, a gente começa a sentir como era a cidade naquela época, em outras épocas, não só nessa, né? Mas como era... Teve fases boas em Blumenau, né? Não que a gente não está numa fase boa, a gente está numa fase boa. Mas é que era aquela coisa mais tranquila, né? Era a valorização do centro, que é uma coisa que o Emílio bate o pé o tempo todo, né, de como a gente tem que dar atenção ao nosso centro da cidade. Naquela época o centro realmente era o centro de tudo. Era o que era. Era bem isso, exatamente, era exatamente isso. Emílio, eu tenho lembrança da Flamingo, eu cheguei aqui em 78, criança, e eu lembro que era bem a época do boom, assim, quando começou aquela história, começou não, já acho que tinha começado, do turismo de compras aqui em Blumenau. Né? As pessoas vinham fazer enxoval aqui na cidade, vinham comprar na Flamingo, comprar na Cristais Hering, comprar na Melma. Na Melma. Né? Minha madrinha trabalhava na Melma. Tu viveste essa época? Quando é que tu assumiste a loja especificamente? Olha, assim, a data exata, na realidade, eu trabalho na empresa... Desde que nasceu? Desde sempre. Porque na minha casa, antigamente, para quem não tenha, vamos dizer, a minha idade, o pagar duplicata em banco, cada banco tinha uma duplicata. Então, eu fazia esse serviço com 14 anos, 15 anos. Então, tu tinha que ir em todos os bancos para pagar as duplicatas. De cada duplicata, um. O que não se pagava um no outro. Não, né? Não é que nem hoje que tu nem vai. Que tem compensação, naquela época não tinha nada disso. Hoje tu tem uma maquininha... Faz todas as operações, mas naquele tempo tu tinha que visitar. Explica para a geração Z o que é uma duplicata. A duplicata, o nome já diz, que é a duplicata da nota fiscal. Era como se pagava. Era um boleto, entre aspas, de hoje em dia, talvez. Exatamente. Duplicata, nota promissória, né? Meu Deus, era tanta coisa que tinha que hoje a gente... Vamos dizer, empresarialmente se usava a duplicata mesmo. Então... Eu fazia isso com 14, 15 anos, 14 anos com certeza, comecei. Então era mais ou menos, nós tínhamos uma tradição familiar de que a partir do momento que eu terminava o serviço de banco, né, eu podia ir para casa e podia... Ou seja, estudava de manhã e de certo. Então eu, como Blumenau era menor e a Flamingo, meu pai era muito conhecido, então obviamente eu também era, né? Então eu procurava sempre um caixa que nos conhecia. Então o que eu fazia? Eu saía da Flamingo e, vamos dizer, passava ali hoje o antigo Banespa. Eu ia naquele caixa que me conhecia, na frente, né? Deixava lá, porque era um cheque, né? Entregava para ele, passava na fila, entregava para ele. Assim eu fazia todos até chegar. E aí depois aqui em cima os recibos. No Villisível. Então na volta eu só recolhia as duplicatas e quer dizer, fazia mais rápido para poder me liberar do trabalho. Quer dizer, era uma maneira de... Até hoje eu penso naquilo como era bom, né? Porque a gente conhecia o caixa do banco. Tinha contato com as pessoas, não é com a máquina, né? Hoje a gente fala com a máquina. Todo mundo sabia pelo nome, né? Tinha essa coisa de ter contato, de conhecer, de ter essa vantagem, vamos dizer assim, né? De conhecer e poder deixar lá. Isso, né? Confiança de deixar lá o cheque, né? Aquela coisa toda, era muito bacana isso. Eu trabalhei em banco e peguei um pouquinho dessa época, isso foi lá por
90 alguma coisa, nem lembro quando é que eu trabalhei em banco. 89. Que banco trabalhou? Banco Real. Caraca, já falei no Banco Real, é verdade. Já falei pra falou, é verdade. Já falei, sim. O Pancho, cara, faz parte. Ô, Emílio, e com 14 anos tu começaste fazendo esse trabalho, mas quando é que tu assumiu a loja em si? Quando não tem assim uma data. Não tem um marco, não tem uma irmãos data? Nós somos na família em 4. Você mais 3. 4 irmãos. A minha irmã, que é a primeira, né? Daí sou eu, o Emílio, aí vem o Renato e depois que o Roberto. Civil, de Gaspar? Vocês de Gaspar, sim. Porque é bem forte Schramm lá em Gaspar. Bem. O primeiro prefeito de Gaspar é Leopoldo Schramm. Meu advogado de Araguá, de Gaspar, é Schramm também. Schramm. Abraço lá. A família Schramm, vamos dizer, o meu pentavô chamava-se Frederico Schramm. Ele chegou ali em Gaspar, na margem esquerda ali, em 1949. 1849. Antes da fundação de Blumenau, a fundação oficial de Blumenau. 100 anos antes da Flamingo. Porque é importante que as pessoas saibam disso também, né? Porque assim, Blumenau foi fundado em 1850, mas tinha gente vivendo aqui antes disso. Tinha uma colônia. Uma colônia não, mas tinha um pessoalzinho morando lá em Gaspar, lá em Rio do Sul, aqui também tinha alguma coisa. Os índios dominavam aqui também, então é importante que o pessoal saber disso também, claro. Não sabia tinha disso. índio, Não sabia. Teve briga e tudo com índios lá, com os botocudos, né? Sim, e esse meu pentavô, ele construiu a primeira capela católica do Vale Itajaí. Eu, inclusive, tenho fotos e tal. Isso lá em Gaspar? Lá em Gaspar, na margem esquerda. É mais ou menos, para o pessoal se situar, na margem direita, na Jorge Lacerda, tem uma loja e uma estação de trem, assim. Não lembro disso. Depois daquele saltinho ali, não? À direita? Não, aqui antes de Gaspar. Antes de Gaspar. Antes de tu indo para Gaspar. É a estação de Figueira, se eu não me engano. Porque Figueira. O lugar ali chama na Figueira. Sei onde é que é. Então a família do meu pai... Tinha Malha Soft ali, não era isso? Tem ainda. Tem. Exato. E exatamente no outro lado do rio. Então, entendi, naquela altura do outro lado do rio quando eu era criança, nós íamos visitar minha avó, Schramm de Gaspar, nós íamos de Litorina. E ali, como tinha a estação, descia ali. Aí meu pai tinha uma maneira de chamar os irmãos dele, eles vinham nos buscar de Bateira. Olha que bacana, né? Para atravessar o rio. E esse ramal da ferrovia foi o mais recente deles, né? Porque a ferrovia começou indo para o Alto Vale, mas depois é que foi aberta para o litoral, né? Aí eu não sei. Foi uma pena ter terminado nem me isso. Fala, né? Foi isso um erro estratégico terrível. Complicado isso, muito complicado. Ô Emílio, e vocês vieram para cá por quê? Teu pai veio para cá por quê, para Blumenau? Ele veio para trabalhar. E aí o que aconteceu? Ele era marceneiro. Então ele veio trabalhar em Blumenau e foi trabalhar na fábrica de móveis Rossmann, que vem a ser meu avô materno. Certo. E aí começou a namorar a filha do dono, que deu um empurrão up na vida dele. Que a Flamingo, o que ela era? Ela era uma empresa também de armarinhos, que era do meu avô. Como a fábrica estava indo muito bem, ele não queria mais aquilo. Ele ia fechar. E aí perguntou para o genro se queria fazer. Aí ele arrumou aqueles 2 sócios e aí começou a Flamingo. Então, na realidade, já era uma outra empresa. É uma spin-off. Que encerrou e começou daí como Flamingo. E tens ideia de onde saiu esse nome? Pelo que meu pai comentava, esse senhor Carbeck, ele que sugeriu esse nome e todos 3 acharam bom. Que legal. E realmente é um nome que, se tu for olhar em todas e qualquer língua, é Flamingo em qualquer língua. Entendi. Inclusive em Las Vegas tem o Cassino Flamingo lá. Exatamente. Que foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros. Então, a Flamingo é Flamingo em japonês, em inglês, em alemão, em qualquer idioma, a ave tem Na época ele já pensou num nome universal, já global. Provavelmente não, mas teve eles tiveram essa sorte, essa felicidade de escolher um nome que é fácil. É fácil e é tão forte como eu digo, né? A gente o que tu falou é verdade? Que Flamingo é uma ave, a gente quando tu imediatamente relaciona o animal, aí tu relaciona a lore.
Agora, tem várias lojas hoje, né, Emílio? Quantas lojas vocês estão? Hoje nós temos 9, 10, 11. 11 lojas 11 mais a virtual, daí daria 12. 12 lojas. Todas em Santa Catarina? Todas em Santa Catarina. E eu lembro da de Itapema. Né? Nós temos Joinville, certo. Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, que hoje é a nossa matriz, a central. Certo. Itapema virou central hoje. Virou a central. Tá. Até pela localização. Né? Está no meio de todo todas mundo. as nossas lojas são praticamente na 101, com exceção de Chapecó e Blumenau. Caramba, tem uma loja em Chapecó. Chapecó. E Criciúma, Balneário, Florianópolis, nós temos 2. E são todas lojas próprias, Emílio? Tudo vocês próprio. têm tudo de vocês? Não é franquia. Não. Tudo próprio de vocês. E tem parceiro em cada uma dessas lojas? Lá tem sociedade? Não, todas de vocês. Gerente. Gerente. Nós somos uma loja, além do cliente, é a cliente, né? São tudo mulheres e todas as nossas gerentes são mulheres. Ah, Caraca. que interessante. Porque 95, eu acho que é muito mais do que isso, é feminino. Sim, a clientela. A clientela. Quem decide esse tipo de coisa em casa é a mulher, geralmente. É a mulher, né? porque é a casa, é o lar e tal. Então, faz parte da cultura já. Uma pergunta que tu falou na outra loja, na 9ª ou na 10ª loja, que é a virtual. Né? Como está sendo isso para vocês? Né? Nós ainda estamos engatinhando. Tá. Começamos final do ano passado. É jovem, é jovem. É, jovem. Então, sabe, isso cria dentro... É difícil na cultura do pessoal que trabalha de que aquilo é uma concorrência, sabe? E a gente tem que botar na cabeça que não é. Claro. Que é um parceiro. Exatamente. Né? Então a gente está tentando fazer com, tipo, não transferindo, mas mandando, quando possível, o cliente qual é a região. É tal região, então ele entra em contato através do Zap ou do telefone. Uma loja mais próxima. Uma loja mais próxima, para não criar essa objeção. Sim, exato. Que o pessoal tem. Até pelo tempo, porque nós temos uma vantagem e tem consultores que dizem que não é vantagem, mas todos os nossos gerentes são... Isso, o que menos tem 15 anos. É uma super vantagem, eu digo isso para o senhor, tá? É uma super vantagem. Então, aquilo tem um amor, cada uma delas pela sua loja e pelo grupo, que é é uma super vantagem. É um valor muito comum, assim, né? Aqui, principalmente em Blumenau, a gente via muito disso, né? Ainda vê, né? Essa coisa de fazer da empresa a segunda casa, por exemplo, a segunda família. Né? Não, com certeza. A gente tem que levar dessa forma, né? E é mais, eu acho que nós passamos mais tempo trabalhando do que entre trabalhando e dormindo, sobra muito pouco pro restante. Exatamente, para casa, né? Para a família, propriamente dita, com certeza, não tenha dúvida. Então, isso é uma cultura. Eu tenho essa impressão, acho que eu fui muito pouco lá, né? Quem acho que vivia lá, minha mãe, minha irmã, todo mundo vivia lá, mas eu fui muito pouco lá. Mas eu tinha essa impressão de família, né? Alguma coisa que eu não sei te dizer o que é, trazia um pouco dessa... Até para mim era muito forte, e foi uma surpresa agora, falou que tem 9 lojas. Falei, poxa, 11, né? Não, 11 lojas. 11 lojas. Poxa, eu falei, caraca, dá para replicar isso que tu tens em Blumenau nas outras também? Dá. Tanto funciona assim. Que é o que eu comentei. Que menos tempo trabalha, a gerente da loja, é a de Chapecó, porque tem 3 anos. Porque a loja tem 3 Tem 3 anos, né? E ela foi a que começou e continua lá. Saiu daqui para ir para lá ou não? Contratado lá? Não, ela estava lá já, morando, mas ela trabalhou uma época em Joinville como vendedora. Entendi. E aí o marido foi transferido para Chapecó, ela obviamente teve que ir junto, né? Porque a família foi para lá. Ela já tinha cultura. E aí nós, óbvio, conhecíamos ela e Chapecó, já que está lá, tal, vamos atrás dela. Achamos e deu certo. Que legal. E Chapecó é um outro mundo, assim, né? Eu costumo dizer, eu sempre fico num hotel que fica na rua principal e
o restaurante é no último andar. Então tu tens uma visão 360 da cidade. Eu contei num dia 11 gruas. Então caramba, tu olha... Cresce demais, né? E a gente cresce ordenadamente, porque as pessoas... Quem vai para Chapecó, eu não conheço. Nunca fui a Chapecó. Ah, vale a pena. Nunca foi a Chapecó? Nunca fui a Chapecó. E quem vai sempre me diz, nossa, aquilo é impressionante, assim, porque muito bem feito. E a gente tem essa impressão do rural, né? De uma cidade Nossa, ser rural. não, nada a ver. E não tem absolutamente nada a ver, né? Não Chegar tem lá, nada a ver, é uma cidade que recebe 8 voos diários, né? Exato. Entre entrada e saída. Loucura, Tipo, cara, só temos basicamente navegantes em Florianópolis que poderiam competir. Então, é uma cidade que está muito na ela é frente. polo lá na região. Sim, exatamente. Vamos dizer, o meio oeste é dali para... Exatamente. Chapecó é referência para ela, tudo. inclusive, influencia vamos dizer, o oeste do Paraná e o norte ali. Pela proximidade do Rio Grande do Sul. Pela proximidade. Sim, claro. Porque Santa Porque Catarina Santa faz Catarina assim, né? fica Ela é estreita. estreita. Exato. É bem isso. Qual que mais vende? Vamos fazer uma guerra aí entre as lojas, cara. Isso também tem época. Tem época. No verão deve ser no litoral, imagino eu. No verão. Então, hoje se disputa muito Florianópolis e Itapema e Balneário Camboriú. Mas tem época que Itajaí passa, sabe? Então, mas vamos dizer, em termos gerais, é Itapema, Florianópolis. É que lá a construção civil em Itapema, por exemplo, a construção civil teve um boom tão grande que todo mundo tem que comprar lençol, toalha, todo mundo tem que comprar essas coisas. Né? Para ti a pandemia deve ter sido bom no fim das contas. Meu Deus, né? foi 2 anos assim. Eu imagino. Inacreditáveis, né? Porque nós ficamos presos. Sim. Em casa, aquele aí mais ainda a mulherada começa a olhar para aquele jogo de lençol, para o jogo de cama, para tá furando, aquele lençol no nosso lado tá escuro, assim. Não, puído já, tá todo fininho já, assim, o lençol que tu não consegue nem deitar direito. Foi a primeira vez que a gente percebeu isso. Foi 2 anos muito bom, né? Porque além do cama, mesa e banho, que é a tradição forte, da né? empresa, nós temos decoração e tal, né? então isso tudo tem a ver com casa, né? A gente começou a falar, eu comecei a perguntar sobre a questão do turismo de compras, né? Mas em que momento isso começou aqui, Emílio? Tu lembras exatamente quando que a coisa começou a atrair gente de fora, que talvez até vinha para Balneário, mas passava um dia aqui pelo menos para fazer compra, para fazer enxoval? Tem até nós tínhamos um secretário de turismo, ou diretor, eu não me lembro, o Adolfo Herr, que é hilário, mas é o que acontecia. Ele vieram entrevistar ele ali, chega dezembro, eles querem saber qual é o que a prefeitura vai fazer, o turismo e tal. Ele disse, nós vamos fazer o projeto Tomara que Chova. Boa. O pessoal sai da praia. Chovia na praia, o pessoal todo mundo vinha para cá. Vinha para Blumenau. O que muita gente diz que Blumenau fez um erro em termos de turismo, isso, aquilo. Não foi nada disso. O que aconteceu? Nós tínhamos uma indústria que, em primeiro lugar, ela fabricava com qualidade, como até hoje. Sim. Isso é uma referência que nós temos. Marca registrada, né? E não só em termos de produto, mas tudo que Blumenau faz, ele tem a imagem e faz mesmo, o nome Blumenau com é forte, qualidade. Né? Sabe? É um sinônimo né? de qualidade. Sim. Então, o que aconteceu? As fábricas fabricavam com qualidade, quer dizer, o produto era um produto, só que ele não distribuía, a produção era pequena. Então, o que acontecia em Blumenau? Eles vendiam as fábricas daqui, isso estou falando no início, né? Mas vendiam para São Paulo, Rio de Janeiro e acabou. A produção era para isso. Certo. Então, o pessoal do interior de São Paulo, interior do Paraná, que era fora das capitais, para achar, ele tinha que vir aonde? Aqui. Entendi. Isso trazia o pessoal. E o turismo era rodoviário. É verdade. Ele não era aéreo. É. Então, a partir do momento que essas indústrias foram crescendo, foram distribuindo, então chegou um momento que tu achava o produto em Blumenau, achava no Chuí, Oiapoque. Sabe, a indústria cresceu, a qualidade continuou a mesma, mas ela tinha que vender. A distribuição então, começou a capitalizar. para o Brasil inteiro. E nós perdemos esse... Sim, exato. Isso não foi era muito mais fácil o acesso, né? Por incompetência da cidade, do comércio. É consequência do desenvolvimento da indústria e da distribuição do material que é produzido. Olha o tamanho das indústrias. Lógico, não.
Eu lembro que minha sogra diz sempre que ela é de Curitiba, né? E ela dizia que eles iam para Balneário, né? Naquela época, na década de 60, imagino eu. E passavam aqui em Blumenau antes, vinham por dentro até para passar por Blumenau para fazer as compras que tinham que fazer aqui de cristal, de porcelana, de toalha, de não sei o quê. E aí que eles iam para Balneário Camboriú. Assim, foi um acaso. Eu me lembro da... Depois ela veio morar aqui, foi uma coincidência. Da Melman, que tinha uma fila de espera absurda, né? Nas lojas ali da Rua 15 de vocês também. Cara, uma fila absurda. Foto da loja ali. Tomada, né? 5, 6 ônibus parados na frente. Exatamente. Isso era um caos. Eu lembro disso. Tumultuava o trânsito, era tão bom, né? Mas tu incomodava. Foi mais ou menos isso que nos forçou a levar, vamos dizer, a matriz para Itapema. Porque para carregar, porque a Flamengo fica num lugar meio, estratégico, né, em termos de trânsito. Então, encostava um caminhão, mesmo que tenha horário, que tem tudo isso, mas, quer dizer, nós atrapalhávamos a cidade e a cidade nos atrapalhava. Né? Então, para onde nós íamos? Então, nós teríamos que comprar um terreno na 470, né? Esses preços já eram... Absurdo, e nós tínhamos todo aquele complexo ali em Itapema. Né? Então... Fez mais sentido, claro. 101, poxa. Aí construímos lá depósito, até já aproveitamos, fizemos um casamento com aquele restaurante de frango lá. De Paolo. De Paolo. Né, é Gramado, né? Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. É uma rede grande, forte. Né? Forte. Tem Curitiba também. Não, e eles são bem bons, né? Eles são bem bons ali, como é que hoje é a parte organizacional? Tu tem filhos também trabalhando na empresa? Como é que tá essa... Eu tenho 2 filhas. Tu tá de férias hoje na empresa? Só na presidência do conselho? Só nas relações públicas, né? Só no bate-papo ali na Rua 15. Eu sempre vou, mas realmente estou mais no papel de conselho. Eu tenho uma filha que se formou, a Fernanda, em jornalismo, comunicação na FURB. E agora, faz uns 3 anos, ela descobriu que o negócio dela é direito, então ela está fazendo direito. De novo, está apaixonada pelo direito. Acho muito legal. E que pena, mas que legal. Tanta profissão boa. Brincando os advogados. E a Flávia, que é a segunda, né? Elas têm uma diferença de 3 anos. A Flávia já está na Flamengo 17 anos. Quer dizer, ela vive a empresa. Tocando aqui lá praticamente. Né? Então, hoje, quem toca o dia a dia é meu irmão, execução. O Beto. Chama Roberto, mas o Beto. E a Flávia. Legal. Né? A Flávia, que é a esposa do Devil. Do Devil. A gente boa demais, cara. Eu nem sabia que o Devil não tinha sido juiz de futebol. Nunca soube dessa história. Quando eu conheci ele, que ele começou a frequentar lá em casa, ele era ligado nisso. Aí no futebol ainda. Aí tu foi tirando ele desse vício. Ele conta que foi responsável por uma meia dúzia de... eu ajudei ele um pouco, mas... Ele gostava, adorava, ele até hoje isso. Até hoje acho que ele gosta. Ele tem um lado social que eu cheguei a frequentar, assim, para prestigiar, claro, né? Que ele pegava aquelas crianças, era uma escolinha, né? Sim, verdade. E isso tinha que mostrar o boletim. Quer dizer, se o cara ia mal, ele não jogava. Exato. Né? Ficava de escanteio, quer dizer, aí era uma maneira de incentivar, né? Entre aspas, forçar a piazada a estudar, né? Porque se não estudar, tá morto, né? É porque o esporte é muito bom, né? Mas estudar não é bom. Tenta equilibrar esse prato aí. Precisa, né? Precisa. Emílio, e planos? Tem lojas para ser aberta ainda por aí? Nós estamos agora meio assim, né? Vamos dizer, parado, mas nós temos planos de desenvolver, já estamos fazendo e estamos criando uma marca. Eu ia perguntar isso. Né, própria. E até o nome é muito legal, porque ele, como o nosso produto é para casa, eu digo que ele é para o lar.
E tem uma palavra em alemão que diz isso, é Heim. Heim não é a casa, ele é o lar. Entendi. É mais do que uma casa. Então nós criamos a marca Heimmark, que marca é do sobrenome Rossmark. Entendi. Né? Então nós juntamos os dois e... Aí vamos para a área de indústria agora. Claro que a gente manda fazer. Vai ser private label no começo. Né? Mas a ideia é essa, vamos ficar nisso. Foi a primeira vez que vocês fizeram isso nós ou temos já testaram? Não, nós temos uma linha que é Flamingo. Tem uma linha Flamingo. Flamingo, e essa agora nós estamos criando, que é vamos dizer, um pouco superior. Entendi. Né? A Flamingo, quando na época que nós começamos uma linha mais... Popular. Não é popular, mas é, vamos dizer, um médio. E esse agora não, esse nós alto padrão. Alto padrão. E vai ser tudo lençol, toalha? Estamos começando com jogo de cama. Certo. Isso começou agora também. Tanto é que nem tem na loja ainda, mas nós aprovei agora com a Flávia, faz uma semana, o encarte que vai no jogo e que tal. Legal. Então mais uns 15 dias a gente deve estar recebendo isso. Caraca. Então, é isso. Olha aí, então... Você deve estar sabendo disso agora e deve estar acontecendo isso primeira agora. Mão, tá? Primeira mão. Heimmark. Se for... Aliás, você já leu no Pancho. Certamente você já leu no Pancho. Não, eu acho que é o primeiro lugar que eu estou falando isso. Que bacana. Então, é um novo caminho que a gente vai procurar seguir. E, claro, estamos começando com roupa de cama, né, e o futuro é expandir, né? Para toalha, para... Flamengo catarinense, né, de certa forma, chegou a tomar áreas mais nacionais? Como é que foi isso? Nós fomos uma época para Curitiba e não fomos felizes. É um mercado, tanto é que ele é diferente, porque novas marcas de grandes empresas, grandes conglomerados, eles testam aonde? Em Curitiba. É um mercado muito difícil. Se emplacar lá, emplaca no Brasil inteiro. Emplaca no Brasil inteiro. E nós fomos lá, ele é inconstante. Sabe, não tem assim... Um mês muito. Tu faturava 7, no outro 1. Quer dizer, para tu manter isso, para ter capital de giro, é impossível. Em que época foi isso, Emílio? Já faz uns 20 anos, mais ou menos. E teve alguma outra loja que vocês abriram e fecharam já, não? Historicamente, sim, mas aí foi mais no tempo do meu pai. Ele já teve loja em Balneário Camboriú, depois fechou bem na Avenida Central ali. Teve em Caxias do Sul. Olha. Aí depois também fechou, quando a festa da uva era um negócio era o evento, né? Seria, eu imagino, a Oktoberfest. Exatamente. Né? Então não emplacou. Também, aí caiu o movimento, a própria festa da uva... Sim. Entrou numa decadência. Numa decadência total, e aí nós viemos embora e aí nos focamos mais em Santa Catarina. Entendi. Vamos fazer aquilo que a gente está fazendo bem e sabe fazer, e vamos atender bem aquilo que a gente já dá para tu estar mais presente, né? Nós temos hoje uma equipe que eu já comentei, que é sensacional. Nós temos um diretor comercial, que é o Aldo, que trabalha também um monte de tempo lá, tanto é que meu pai faleceu em 84 e quem empregou o Aldo, que é o nosso comercial, foi meu pai. Então, quanto tempo ele trabalha conosco? Caraca. Loucura. E ele é o comercial, que vai na loja, ele que faz as visitas, que dá as cotas, que cobra as cotas, aquela coisa arada toda. Então, ele também é o Mr. Flamingo, né? Não. Entendi. Veste a camisa, né? Total. Ô Emílio, tu também é presidente do Cindy Lojas hoje. Já faz um tempinho, aliás, né? Desde quando? Eu fui durante 7 anos, não me pergunta as datas. Aí eu saí, aí entrou o Peters, da Universal. O Alexandre. O Alexandre, depois entrou o Marco Aurélio Hirt, porque o caminho era o Silvio. Aí o Silvio faleceu e tal. Sim, verdade. Aí depois quem ficou com as empresas foi o Marco Aurélio, que é o mais novo deles, né?
Nós até chamávamos ele de Kleiner Hirt, quer dizer, o pequeno Hirt. E aí ele ficou com as lojas, tal, ficou presidente do Sindicato de Loja, e ele não quis aceitar na época, tal. Eu disse, não, Marco Aurélio, eu fico de vice. Porra. Depois eu assumo encrenca, não tem problema. Aquele golpe, olha o golpe. Fica aí. Aí ele lá pelas tantas, ele vendeu a empresa e partiu para o ramo de reflorestamento, né, que pelo jeito é bom, né, que a gente vê muito. Aí caiu de novo para mim. Então eu fiquei 7 anos, fiquei uns 7 anos fora, e aí estou até hoje. E agora quanto tempo já faz nessa última... Já faz uns 10 anos. 10 anos já? Caramba. Só que estou encerrando o ciclo. Está fazendo o sucessor já? Já, estou tentando dois diretores porque tu tem que fazer a cabeça deles. Sim, exatamente. E eles têm que assumir, cara, porque, meu Deus, sabe, eu sinto assim que eles estão entusiasmados. Então eu acho que tem que aproveitar agora e passar o quanto antes. O meu ciclo deu, né? Mas antes disso, né? Antes de encerrar esse ciclo, vamos dizer assim, tem um projeto fantástico que está aí na ponta da agulha aí para sair, né? Que já era para ter saído na realidade, já. Emílio? Mas deu uma atrasadinha, que é essa história do Trilhas de Patrimônio. Porque assim, o Emílio, ele é muito empolgado com o Blumenau, né? A gente sempre conversa bastante com ele sobre isso. Ele gosta de saber por onde que a cidade está caminhando e por onde que ela deveria caminhar. Ele adora discutir esse tipo de coisa, né? E turismo, claro, é uma das coisas que a gente está sempre conversando, né? Mesmo porque até o próprio Duca já disse aqui, e não só o Duca, mas muita gente fala aqui que turismo, aliás, o Emílio fala muito isso, que turismo e comércio andam juntos, né? Tanto que vocês criaram agora a Casa do Comércio e do Turismo, né? Exatamente. Que tem a sede do Sindicato de Lojas, né? E a sede da Blutec também, né? Da Blutec, Convention Bureau. Do Convention Bureau também está lá, exatamente. E esse projeto, então, é muito bacana, né? Porque vocês pegaram o Sindicato de Lojas e o Sebrae, né? Para fazer, eu estava explicando para o Rafa aqui, é um roteiro autoguiado pelo centro histórico da cidade. Não só o centro histórico que a gente conhece lá, mas a Rua 15 como um todo. Como um todo, é. É muito bacana esse projeto, né? De onde que veio essa ideia? Como a gente consome isso fora, né? Exato, e não ter aqui, né? Numa cidade tão histórica que é Blumenau. Exatamente isso. Como é que surgiu isso? Já é coisa bem antiga. Isso deve fazer uns 5, 6 anos que a gente vinha tentando criar um roteiro no centro da cidade. De vez em quando aparece mas logo morre, né? Vamos fazer não sei o quê, pum, acabou. Ninguém sabe mais nada. Aí o turista chega aqui e não sabe nem o que fazer direito, né? E aí nós começamos, conversa vai com o Aloysio do Sebrae. Sim. E... vocês podiam fazer... mas isso também precisa pagar, né? Lógico. Aí nós fizemos um acordo com eles. Metade o Sebrae pagou, metade o Sindicato de Loja pagou. E eles fizeram esse roteiro maravilhoso. Porque ele não é só turístico, ele também é turístico, mas ele é uma aula para nós, blumenauenses, conhecer a Rua 15. Verdade. Quem é que construiu essa casa? Quem morou? Eu sempre uso ali onde é o Schumann, que é perto da Flamingo, ali, esquina Nereu com a Rua 15, quase na esquina ali, que era a casa do Frederico Guilherme Busch. Isso. Que foi um dos maiores empresários que Blumenau já teve. Sim. O primeiro automóvel foi dele, o cinema foi dele. Cine Busch, né? Cine Busch. A própria Força e Luz, a usina Salto lá, foi coisa dele. Quer dizer, então nós passar ali, olhar aquela casa, saber que foi ele que construiu. E nem foi ele que construiu, ele depois comprou aquilo. Mas saber quem construiu, quem morou, quem é o cara que... O que é aquela casa na história da cidade. Representa, né? Então isso para nós, blumenauenses, vai ser uma aula. E além de ser, isso é um passo que eu quero ver se essa semana ou na semana que vem eu faço, de o próprio aluno de arquitetura conhecer esse, porque cada casa tem uma fase. O próprio blumenauense, né, Emílio? Exatamente. O blumenauense tem que conhecer a cidade, né? A gente não valoriza nada do que tem aqui dentro. Valoriza um pouco, sim, mas tem muita gente que não tem ideia. Não faz nem ideia, né? Porque cada construção, ela é uma época. Sim, Por que o Fetterle
tu nem sabe qual é, mas era uma Sei loja qual é o Fetterly. de calçado. Sim, Então, e tá lá ainda. Tá Tá lá. escrito lá na fachada Fetterly. E é de 1940, alguma coisa, Então, talvez, né? por que foi construído daquele jeito? Porque na época, certo, arquitetonicamente era Era o tal contemporâneo. Era o tal do Art Exatamente. Deco. Na época era o tal do Art Deco, né? Porque são muitas retas, né? Muitas coisas. É muito engraçado. E aí sempre, eu acho que característico. o fato de nós conhecermos, nós vamos valorizar mais. Lógico. E vamos dizer, Cuidar mais. até cobrar Né? Exatamente. para que se cuide, se renove e não deixe abandonado como muito prédio por aí. Como disse a Maria. A Maria estava citando agora há pouco daquela casa que está caindo aos pedaços, infelizmente, né, Maria? Lá no Centro Histórico, ali no comecinho da Rua 15 de Novembro, do lado ali da Câmara, né? Da Câmara Exato, de do Vereadores, lado que da já Câmara. foi supermercado Kofk, que já foi um monte de coisa ali também, né, Emílio? E se as pessoas soubessem, né, a história daquela casa, a história daquele lugar que é o início da Rua 15, que é onde tudo começou, junto com a Rua das Palmeiras, com certeza as pessoas iam cobrar mais isso, né? Iam cuidar de certa forma, né? Pô, tá caindo os pedaços, peraí, gente, vamos nos mobilizar aqui para salvar esse negócio, porque não dá para deixar assim, infelizmente, né? do jeito que está aquela casa, aquele casarão já foi, ela né? vai cair. Já foi, não tem como. Isso não sei nem se a fachada dá para salvar ali o que tem ali. Eu ainda. acho que se querer... Não, a engenharia dá jeito em tudo. Levanta Então, prédio lá no Rio. Não... Então, esse projeto ali pode ser que vai despertar na gente, no blumenauense, para que a gente cuide. Sim. Gostei da tua ideia de falar com os alunos da arquitetura, né? Já é um primeiro passo. Sim, não né? tenho Porque dúvida. essa galera, a gente precisa dessa informação para você ganhar audiência, né? E eles são audiência, né? Porque o arquiteto é o primeiro, o artista que toma vislumbra o negócio, da claro. história para poder construir, né? Então faz todo Isso sentido. nós temos várias... eu já tentei o fórum, o antigo fórum, Aqui ali na Prefeitura Nova. Isso. Aquele prédio ele foi construído na época de Brasília. Caraca. Então, eu me lembro do prédio como ele foi construído. Concebido. O arquiteto era o Érico Fadel, então ele é sob pilar. Exatamente, pelo TIS, né? Então, sabe, ele faz parte de uma praça. Entendi. E ele faz parte de uma época também. De uma época. Mais do que nada. E, né? claro, que depois eles destruíram. Né? Eles fecharam embaixo. Sim. Fizeram Desconfiguraram, né? Fizeram um puxadinho e tal. Quer dizer, eu tentei achar a planta original com o irmão dele, não consegui. Não tinha. No próprio tribunal. Não tem. Também. Quer dizer, é uma pena. É uma pena Porque isso. aquilo é um projeto de época. Né? Uma época bem importante para o Brasil. E fazendo essas pesquisas que eu fiz sobre a Rua 15, eu vi, achei fotos da inauguração do prédio, né? E, meu Deus, era maravilhoso, né? Tu olhava aquilo. É que nem o prédio do Correio, que na Curtiering, né? Que desapareceu e deu lugar àquele negócio lá que até hoje eu não entendo por que está lá, mas enfim, era bem mais bonito antes, na minha opinião, né? E ali no fórum, antes tinha o Luiz Delfino, a escola Luiz Delfino era ali naquele terreno. Olha só que loucura. Colégio Luiz Delfino. Isso foi como ele falou, década de 60, né? Que houve a mudança, que daí o Luiz Delfino foi para lá, para São José. Foi aqui para a Rua São José. Exatamente, e aí construíram um novo fórum ali. E a prefeitura está ali desde 82 só também, né? A prefeitura vai fazer 40 anos agora esse ano. Era do outro lado da 15. Era lá do outro lado da 15, antes tinha ali uma estação de trem. Verdade. Era uma estação ferroviária que tinha ali naquele lugar. Assim, uma coisa que eu adoro Gramado, né? E olha, é ridículo falar isso, mas é uma cidade recentemente jovem, não é uma cidade antiga, né? Sim. E toda vez que eu vou a Gramado, se tem alguém junto comigo, eu pego aquele mesmo ônibus, só para o ônibus contar a história para quem está comigo e escutar a história de Gramado. Por que a gente não tem isso aqui, né? Porque a gente tem muito mais história, né? Cada casa na Velha, cada casa no Garcia, cada casa não, né? Mas algumas casas têm uma representação tão forte, né? Daquilo ali, de famílias, Schramm, né? Hering. A gente tem muito mais história, se a gente conseguisse... E zela quem conhece, né? Quem não conhece não zela, porque é só uma casa. Não é? Quando o cara sabe uma história por trás daquilo, ele zela. E isso tem a ver com a herança do outro, né? Porque o investidor novo, ele vê uma casa velha, o interesse dele é destruir, né? E o investidor novo que sabe da história, ele olha aquilo... O novo esperto que sabe aproveitar, né? Toda essa história, toda essa carga que existe ali, até valorizar isso, né? Usar isso como estratégia. Pela iniciativa. Né? Provavelmente, se na época que nós construímos a Flamingo ali, o prédio...
Isso foi década de 80 também, né? 90. Meu pai começou e não terminou, ele morreu em 84. Então tá. Então nós devemos ter terminado esse prédio ali em 87, por ali. Provavelmente, com a cabeça que nós temos hoje, nós não teríamos derrubado. Sim. Seria aproveitado de outra maneira, né? Claro, construído em redor. Mesmo porque, né? Era o Kickbush, era o Katz, como eu falei antes. Claro, né? era histórico. Exatamente. Mas na época, bota abaixo e faz o outro. O próprio hotel, o grande hotel, né? Era o Hotel Rollets antes, era um prédio maravilhoso, assim, né? E foi pro espaço. Outra coisa que eu não sabia, e esse não tinha referência nenhuma, o que existia antes, onde hoje está o Bradesco, ali na Rua 15 de Novembro, que era o casarão, no Varandão. Varandão. Era um Bradesco Prime ali ou o Bradesco? Não, o Bradesco. O grande, ali perto da... Na esquina, à esquerda, que ele é uma... Perto da torre da catedral. Na ali, frente né? do negócio que vende disco, isso, que é antigo. Na frente do Edelweiss, do edifício Edelweiss, exatamente. Era uma casa maravilhosa, que tinha ali um restaurante, se não me engano. É mesmo? É muito bacana, muito bacana. E tá tudo no livro da Ana também, né, Emílio? Esse livro é maravilhoso, a 15, né? Ali tem a história. Né? Exatamente, o Cindy Lojas apoiou, né? Bancou esse projeto. A Ana Moraes, uma historiadora aqui da cidade, fez toda uma pesquisa justamente para saber quem eram os comerciantes da Rua 15 de Novembro ao longo do tempo. Ou seja, ela fez um resgate de praticamente todos os imóveis que já foram construídos na Rua 15, né? Porque muita coisa foi demolida e deu lugar a outros, né? E que famílias que passaram ali, que comerciantes que passaram ali. Mas é sensacional. Sensacional. Porque naquela época... Aqui é teu vizinho. O do chinês ali. Vai trazer aqui. O chinês é uma figura. É aquele... E esse livro da Ana é bacana pelo seguinte... resgata tradições, né? Antigamente as pessoas tinham o comércio ali e moravam em cima, né? As famílias moravam no andar de cima. O normal. Era o normal, assim, né? E não só ali, né? Em toda a cidade, né? Tinha aquela casa do Gustavo Zalinger lá na Rua São Paulo, lá perto do Centro de Inovação, que espero eu que esse distrito da inovação que eles estão criando realmente resgate, né? Aquela casa ali. Mas tinha que dar um jeito naquilo lá, né? Não pode deixar lá. Na minha época era padaria Pão Nosso lá. Isso, verdade. Eu lembro disso. Eu tive visitando lá, tocasse nesse assunto, eu acho difícil. Eu vi agora recente, pegou fogo num negócio de imagem do som em São Paulo. Sim. E eles levaram para um outro lugar. E aí eu vi o que eles fizeram nesse outro lugar. Certo. Era um lugar também deteriorado. Então, o que eles deixaram uma parte como ruína e fizeram agregado arquitetonicamente maravilhoso, construíram com, vamos dizer, mais ou menos parecido com aquilo que tinha. Então tu vê a ruína... inspiração foi isso ali, mas uma forma contemporânea. Que eu acho que é o caminho lá. Eu tive lá olhando a casa... A casa do Zalinger lá. Zalinger. Que está do lado do Campus 2 da FURB, para quem não sabe, a gente está falando muito bonito isso lá. É lindo, né? Então, eu estava trocando ideia com eles lá, com o Egon, com a arquiteta... A Rosália, provavelmente. A Rosália. Isso ali, eu vou me esforçar. Nós vamos, essa semana, dia 27, eu acho, eu tenho uma reunião no Sinduscom, vamos ver o que dá. Mas eu acho que ali nós teríamos que deixar ruína para que isso sirva de exemplo. Sim. Para nós todos dizer, porra, não deixa chegar, porque ali, para tu recuperar isso ali é inviável. Mas é o mesmo que aconteceu agora com a fachada do Chapéus Neuza, do Jornal de Santa Catarina ali, que foi abaixo porque, enfim, né? Houve um incêndio e tal, dava para aproveitar aquela parede, com certeza daria para aproveitar, não sei a que custo. Tem custo. Eu acho que quando tem esse aspecto mas, público, tem que ter algum incentivo público também. Na minha opinião, eu acho que para ti... É interesse da municipalidade. Porque é muito difícil, né, um empresário, um empreendedor que, às vezes já vai colocar milhões de reais dentro do novo empreendimento, tentar enquadrar ou encaixar ou ainda multiplicar esse investimento para deixar a história. E eu acho que aí é importante algum tipo de troca ou incentivo com relação a isso. O que eu estou pensando lá na Casa Zalinger pegar arquitetos para fazer alguma coisa, para salvar nem que for 20% daquilo, mas como uma referência. Achei animal a tua ideia. Né? E aí constrói
Alguma coisa atrás ali né? que eles se têm integre, espaços, né? para burro. Muito. Tem um que era o porão lá, dá para fazer. Aquilo não, do lado tem um terreno ainda ali dos Adrosne, ainda sim. que está ali. Enfim, Tem mais uma casa ali, né? Rachada ali. Tem a casa, exatamente. Que vai até o rio, tudo ali vai até o rio. Vai tudo até o rio. E tem um projeto ali... Só não pode desmatar, ela tá cheia de cutia, capivara, não pode, tá lindo aquilo lá atrás, tá? Não, eu acho que isso ninguém mais faz, né? Aí eu ainda, olha que tem gente fazendo. Eu ainda sou do tempo que estaciono lá, as cutias ficam andando na frente. Isso era normal, né? Mas hoje nem se concebe. Não, sim. não. Hoje não tem mais jeito. Acabou o tempo, eu tenho que te fazer 4 perguntas ainda, demais. tá? Qual foi a maior dificuldade? Ou uma péssima escolha? Dificuldade é o que... Todo dia tem uma. Tu abriu a loja... Mas a maior, teve alguma assim que foi... Teve. Período assim, ou algum fato que... Teve. Nós tivemos uma época que foi a época do turismo e tal, que daqui a pouco parou. Acabou. E nós montamos uma loja em Foz do Iguaçu. Eu até tinha me esquecido disso. Então ali aconteceu exatamente aquilo. Nós vendemos... Porque tinha... O turismo internacional ele tem muito a ver com câmbio. Claro. Né? Total. Então, hoje tu vai para a Argentina, tudo é de graça. E o nosso produto para o argentino não era de graça. Então, meu pai brincava que o apelido deles é DM2. Me dê 2. Certo. Era tão barato, não, me dê 2. Sim. DM2. Né? E isso de um ano para o outro acabou. Apareceu. Então a loja simplesmente nós não tivemos outra opção senão fechar. Agora imagina o prejuízo. Nós construímos a loja. Meu Deus. Compramos terreno, quer dizer, depois para tu arrumar, quem compra. Isso foi um inferno. Ali nós quase fomos. Então, nesses 72 anos ali, nós passamos. Foi o risco maior, vamos dizer assim. Não, foi assim, passamos uma fase terrível. Isso em que ano, Emílio? Lembra de que década, pelo menos? Não lembro mais. Década de 80, 90, provavelmente. Década de 80, teu pai estava ainda? Estava aí, foi antes de 80. 84, 80, 78, 79, por aí. Então foi assim... Imagina. Mas por muito pouco. Nós não a Flamengo não tinha acabado ali. Tinha acabado ali. Então, qual foi a inspiração para ti? Quem foi uma inspiração ou um mentor? Foi meu velho. Pai. Tu perdeu ele novo, né? 84, poxa. Ele tinha 63 anos. Novo, 63? Caramba. Meu Deus. Mais novo do que eu sou hoje. Muito novo. Muito novo. É que na época nós tínhamos muito pouco recurso de medicina. Sim, então, verdade. Então quando nós levamos ele para Curitiba, não dava mais. Não dava mais. Aí o próprio médico as coincidências, né? Eu fui pescar uma vez, conheci um médico em Curitiba, mas nunca liguei uma coisa com outra, né? E aí quando cheguei, que levei meu pai a Curitiba, num papa lá de rim, aí o cara disse, infelizmente não tem. Não tem mais o que fazer. E aí me lembrei desse amigo que também é um craque do coisa. Fui lá, levei os exames para ele. Naquele tempo, o exame era raio-x. Exatamente. Não tinha isso. Aí ele olhou e me deu o prazo. Caraca. Acertou na tampa. Caramba, que loucura. Caraca. Que loucura. E eu nem me lembrei dele e tal. Então, meu pai foi muito cedo, mas foi a minha inspiração, né? Porque para ele é isso que faz as empresas, na minha cabeça. É o amor que tu tens por ela. Sim. Aí não pode te entregar nunca. Eu sempre gosto de frisar, para quem estiver ouvindo, vendo, que se tu não for otimista, nem tenta. Boa. Cara, tu tem que botar na tua cabeça, por pior que esteja hoje, amanhã vai estar melhor. Eu vou conseguir, eu vou chegar. E é assim que as empresas vão. Imagina essas grandes empresas. O Paulo Lema quebrou quantas vezes? Certo, mas insistiu e está aí. Está aí, firme e forte. Nós, os empreendedores, geralmente, eles são até meio lunáticos, né? Tipo, são tão otimistas que às vezes nem enxergam os problemas. A realidade, né? Não, se não for olhar só o problema, tá morto. Aí é mais fácil vender e ficar na... Não sai do lugar nunca. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que o Emílio ia fazer? Provavelmente ia pro ramo de turismo. Boa. Gosta um monte, né? A gente já percebe teatro, isso, né? Que agora eu fiquei curiosa. Teatro? Teatro?
Não, fez teatro, temos um ator aqui? Não, nós tivemos o Sabia grupo de uma novela da Vira-Lata Globo. Ah, sim, o grupo do Vira-Lata, Jardim, claro. que era Carlos Jardim. bem amigo nosso. Aham. Eu fiz parte, É mas mesmo? nunca como artista. Eu cuidava do programa comercial. Então nós vendíamos, Que legal. Entendi. sabe? Aí, vamos dizer, eu me lembro de uma passagem, uma que a gente sempre ia lá, eu diria que dava uma mordidinha, o Viker, da Bayer. Aham. Né? Tava já outra peça. Então a gente fazia o programa e arrumava patrocinador. E tal. vendia os espaços A pros... própria o Peters, eu acho Da que é o Universal, avô dele, né? né? O avô dele também dava, Legal. sabe? Então a gente eu arrumava os patrocínios. Grupo Vira-Lata. E que idade tu tinhas, Emílio, quando fazia isso? 16, 17. Adolescente, novinho. É gurizada. Que bacana. Pô, os artistas, a Tânia Buchmann, o Kidoka, né? O Álvaro Kinold, o Maurício Kreibich era ator, Olha, não sabia. o Aldo, que trabalha com a Flamingo, era ator. Aham. Só que era tudo amador, Claro, sim, sim. claro. né? E era Então, peça infantil, né? infantil. Ah, Vira-Lata Maria é- Clara Machado. Exatamente. Pluft, Fantasminha. É. Essas Eu me coisas. lembro que tinha uma Esses peça clássicos. que tinha um bandido e um mocinho, claro. E o bandido fugia pelo meio da plateia. A piazada pulava em cima do bandido. Era um barato. Que sensacional, muito bom. Para te deixar, para te parar de poder ir embora, o que você falaria para ti mesmo aos 19 anos? Anteontem, praticamente. Onde estava o Emílio com 19 anos? Estava trabalhando já na Flamingo, né? Mas com certeza. Trabalhando e. Fez faculdade, Emílio? Fiz. Qual fez? Fiz administração Aqui na mesmo? FURB. Tive ótimos professores. E com 19 estava na faculdade, será? Ou não tinha entrado ainda? Não, tinha. Eu levei 6 anos, um curso de 4, porque eu casei com 21 anos. Novinho. Então era um piá também. Tu não tinha o pai para te ajudar e dizer... Como Não faz cagada, filho. Eu sempre digo que a minha filha mais velha, a Fernanda, é prematura. Então tá explicado. Né? Sim. Por que eu casei cedo e com 21 anos fiquei pai. Meu O Deus. que tu ia dizer, então? Casa mais tarde para ti, com 19 anos? Bom, hoje, eu acho que hoje não precisa mais dizer, né? Eu tenho sobrinhos aí que fazem 30 anos, aí O casam. que o Emílio ia dizer pro Emílio com 19 anos? Faz a mesma coisa. Não me arrependo 1 milímetro do que fiz. Mesmo legal. as coisas que deram certo, que foram boas e tal, mesmo as ruins, lambanças. Né? É que as lambanças servem pra gente aprender, né, Emílio? claro. É normal. Isso As lambanças deixam histórias melhores do que as de sucesso. Sim, né? muito. É que o problema é quando a pessoa se apega à lambança. Não. Se a pessoa se apega, é coisa do otimista que tu falaste ali, né? exatamente. Se a gente se apega a coisa ruim, ou, pô, deu errado, não vai dar pode, de não novo, pode, não não pode pode. isso. Não Aprende, dispensa, esquece, traz o ensinamento. Os erros é para aprender, né? Exato, exatamente, para crescer. Emílio Maravilha. Chiram, obrigado demais de tu ter tirado um tempo da tua agenda, vindo compartilhar um pouco dessa história sensacional. Ele precisa botar um daqueles bar que nem a gente comentou antes no episódio anterior do... Como é que é o Browns lá? Tinha um bar que ele contava as histórias. Horácio Browns. O Horácio Browns, Bistrô cara. 69. Tu precisa montar um bistrô desse, falasse em turismo, cara, pra poder contar a história. É, O pessoal da Vira-Lata, porra, ia ser fantástico. tudo lá. O Horácio foi uma figura. Eu acho que vale a pena vocês fazerem um episódio também sobre o projeto Centro Vivo. Ah, com certeza. Acho Eu que queria vale a falar aqui, pena. mas também a gente não conseguiu explorar tudo. Mas Eu acho que vale a pena. Eu tenho, inclusive, em pendrive, quer dizer, dá para eu tenho também. mostrar e tal. Eu tenho também, é bem bacana, bem bacana. Mais uma vez, obrigado demais. Pancho com BR, Tamo Real junto. Rafa Silva, @ Flamingo, é o @ da Flamingo? Qual A que rede é social da rede Flamingo, social do sabe Flamingo? qual é? Flamingo Blumenau, Flamingo Blumenau. Casa Ó. e Emílio Chiram. Já procurou Emílio tudo, Chiram, né? A então Maria é tá. uma eficiência. Pessoal, Família, como é que é? Flamingo Blumenau? Flamingo Blumenau. Flamingo Casa. Flamingo Casa E Emílio Chiram. Muito E bom. fique ligado, tem uma marca nova saindo agora. Pessoal, obrigado demais pela audiência. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.